Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas desta parte meridional do Brasil, a última fronteira conquistada pela colonização portuguesa na América, cuja fronteira se misturam hábitos, a língua, a cultura e paisagens com os vizinhos do Prata. E voltando para o sopé da serra e também no topo da serra, a presença de sotaques que identificam a presença marcante dos povos ítalo-germânicos na formação dos gaúchos. Estamos iniciando mais um Prosa de Galpão, pela Bitcom TV. É o nosso momento de reencontro com as nossas origens, de passeio pela nossa cultura e folclore gaúcho. Também de conhecer nossos usos e costumes e desvendar a nossa história. Em se falando de folclore, o nosso tema de hoje vai tratar da medicina campeira e povoeira. É o que se chama de medicina intuitiva, que é praticada pelos homens e mulheres simples lá do campo, cujos costumes foram trazidos também para as cidades. Pode-se dizer que é uma das manifestações folclóricas mais antigas e difundidas em todo o mundo. Práticas antigas que até cabe o ditado, que vem do tempo que a enxó tinha bainha. Ala puxa! Aqui na nossa terra é uma verdadeira instituição. Assuntos sobre saúde e logo um fulano te apresenta um remédio infalível. Tal fato é tão comum que a sabedoria popular até criou um ditado: de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Bueno, prevenir e curar as doenças sempre foi uma preocupação do ser vivente, seja pelo instinto de salvar o couro, que é natural, seja para conservar a saúde física e da mente. Daí, espontaneamente, surge a medicina empírica, uma medicina singular e até pitoresca, ao mesmo tempo. Como disse, de geração em geração nos chegam as virtudes medicinais de certos vegetais, bem como produtos de origem animal, produtos de origem mineral, na cura ou alívio das dores. Uma vez aplicados os tratamentos e havendo êxito, essas fórmulas são transmitidas de geração a geração. É o melhor exemplo da prática da tradição. Evidente que o uso da medicina empírica não renega as consultas médicas, tão necessária como também prudente ser invocada, não se tendo êxito com as práticas trazidas pelos antepassados. É oportuno relatar que o sábio grego Hipócrates, considerado o pai da medicina, foi o primeiro a separar a prática da medicina da religião, das tradições, das superstições, das forças sobrenaturais. No entanto, Hipócrates exaltava os poderes da poção preparada com a couve cozida, e o mel de abelha, dizendo que não havia doença que resistisse aos seus efeitos. O próprio Hipócrates reconheceu o uso da medicina empírica, vejam só, sinal que viu nessas práticas algum fundamento. Bueno, nesse Prosa de Galpão, vamos falar da medicina campeira, ou seja, daquela praticada pelo homem que vive na atividade pastoril, ou mesmo dedicado à agricultura, e da medicina povoeira, daqueles homens habitantes dos povoados, das vilas e das cidades. E essas práticas são conhecidos como curandeiros, benzedores, rezadores, raizeiros, mandraqueiros, ou então os giustaossi, assim denominados aqui na região italiana, e assim vai. Com muito orgulho, eu trago de herança no peçoeiro da história dos meus antepassados, que são as minhas origens, conhecimentos trazidos do meu avô materno, Belmiro Nunes de Moraes, que obrava como benzedor e curandeiro na localidade de Capão Alto, distrito de Cazuza Ferreira, lá em São Chico de Paula. O vô Belmiro era muito requisitado e muita gente ele curou com seu conhecimento. Conta minha querida mãe que o vô Belmiro se debruçava em macanudos livros até altas horas da madrugada, sob a luz de lampiões de querosena ou velas de sebo. Livros que faziam encostado na sua atividade caridosa de trazer lenitivos ao corpo e ao espírito da gentama, que enegrecia à frente do seu rancho dia após dia, ávidos por uma consulta. Além das benzeduras, o vô Belmiro usava da fitoterapia, ou seja, utilizava ervas e plantas medicinais,
tendo no fundo do rancho uma horta, uma verdadeira ervanária completa para atender a gentama que vinha até de lugares longínquos. Tinha vocação para caridade e nunca pediu nada em troca. O que ganhava, de forma espontânea, ele distribuía aos necessitados. O vô Belmiro Nunes é uma legenda daquela região. Bueno, a intenção do nosso Prosa de Galpão de hoje é apresentar a título de conhecimento essa manifestação folclórica importante no legado da cultura gaúcha. Mas sempre o médico deve ser consultado nas enfermidades, muito embora as práticas trazidas até nossos dias tenham apresentado um resultado satisfatório para a grande maioria da gentama. Que isso fique bem claro, gauchada. Bueno, vamos iniciar então a nossa apresentação dessas práticas, né, da medicina empírica, né, relatando os primeiros cuidados caseiros do homem campeiro e do povoeiro. Quando um vivente apresentava sintomas de alguma doença, a primeira coisa era obrigar o enfermo a guardar o leito, isto é, ir direto para o catre, ou seja, direto para a cama. Em seguida, era necessário limpar o corpo do taura com um purgativo. Disse que o efeito era aumentado se usasse meias brancas. Que tal? Em verdade, o vivente ficava de resguardo, tomando cuidado para não pegar um ar. Pegar um ar? Que isso? Sim, ter contato com um ar encanado, que poderia ocasionar um pasmo, um estupor, deixar o infeliz com a boca torta ou com o pescoço duro. Era previdente não apanhar sol nas ideias, ou melhor, nas fontes, tanto quanto apanhar vento no recavém ou nas costas. Nem pensar andar descalços. Se a moléstia fosse pulmonar, um suadouro era o jeito de fazer a doença se declarar. Se fosse pontada, bastava aplicar em plastros de farinha torrada, seja de mandioca ou de milho, e detectada a moléstia, aí sim se aplicava no tauro adoentado a medicina caseira. Uma curiosidade nos chama a atenção em tempos idos na prática da medicina empírica era a valorização do profissional barbeiro. Sim, senhor, aquele que corta a barba e o cabelo da gentama. Os médicos chamavam este prático para lhes fazer costado na aplicação de ventosas, fazendo sangrias e aplicando sanguessugas. Sim, senhor, aquele repulsivo parasita invertebrado, né, que nós encontramos na água doce e que se alimenta do sangue. Repito, o barbeiro tinha um papel importante na medicina empírica. Que coisa buena! Quando o vivente caía na cama com pneumonia ou congestão cerebral, o médico chamava o barbeiro para aplicar sanguessugas no corpo. E as sanguessugas, elas têm uma mucosa bucal equipada com pequenos dentes que se prendem na pele do indivíduo, e a saliva delas tem substâncias que são anticoagulantes, mantendo o sangue fluindo no corpo do vivente. Além disso, ajuda a retirar o excesso do sangue do corpo do adoentado, regulando a pressão sanguínea. Vejam a importância desse animalzinho. Na medicina campeira e povoeira, vamos encontrar vários processos terapêuticos que assim a gente denomina. Por exemplo, excretoterapia, açoterapia, banhoterapia, belezoterapia, calorterapia, canhaterapia. Opa, essa vai interessar os borrachos. Despensa-terapia, fitoterapia e também a zooterapia. Mas do que se trata a excretoterapia? Bueno, é uma das práticas populares das mais antigas, e neste campo vamos bater o encontro com estranhos tratamentos que podem ser até repugnantes. Mas vamos devagar como o passeio de cobra. É consenso popular que quanto mais repugnante for o remédio, mais dolorida a sua aplicação, ou mais amargo o seu sabor, mais rápido será a cura. Tem que ser judiado, senão o efeito é mermado. Nesse capítulo lhes conto sobre as aplicações da urina, da saliva e dos excrementos de animais. Por exemplo, é curioso e inusitado, mas para combater a tal da coqueluche, que é a tosse comprida, basta encontrar no campo o tal jasmim de cachorro, que são as fezes do cusco, já seco e curtido pelo tempo. Sim, senhor, as fezes esbanquiçadas, né, do cusco são um excelente remédio. A aplicação é através de chá.
Disse que é bom também para curar o sarampo. Mas que tal, gauchada? Também o esterco fresco do gado é perfeito para curar as feridas dos animais machucados pelos arreios. E a capivara, que tem aquele olhar sério, uma barbaridade, tem um ditado, mais sério que um capincho. É como os fronteiros chamam a capivara. O esterco da capivara cozido com a batatinha de porco é um poderoso laxativo. E quando seco é um anti-hemorrágico poderoso. Que poderoso fortificante, então. É só tomar o óleo de fígado do capincho e está tudo resolvido. Um excelente inseticida é o estrume seco do gado queimado. A sua fumaça espanta a mosquitada. E a saliva tem a sua função medicinal e temos referências no livro mais macanudo da religião católica, a Bíblia. Quando São Lázaro curou suas feridas através da saliva dos cães, que as lambia com frequência. É comum ainda ouvir o velho conselho quando alguém se pisa. Passe, cuspe, que sara. Se pisou, a reação primeira não é passar saliva? Não é verdade? Bueno, quando eu era guri, tinha muitas impinges no rosto e se tentava de tudo e as lesões não desapareciam, até que veio a sugestão do vezindário. Tem que benzer. Eu lá me fui numa benzedeira lindeira, ali de onde eu morava, daquelas senhorinhas petiças e corcundinhas que usavam um lenço na cabeça, né, quase tapando as vistas. Chegando lá, ela já foi me dizendo, essas grosseiras se terminam com cinza, meu filho. E me mandou ajoelhar na frente do fogão. Abriu a gavetinha da cinza, molhou o dedo na saliva e carregou com a cinza e se veio em direção ao meu rosto. Num já tentei me levantar para fugir daquele ritual do cuspe da benzedeira, e ela me agarrou pela gola da camisa e aplicou o dedo com cuspe e cinza nas impinges. E foi dizendo, te aquieta, guri, que ainda tem a reza. Que foi mais ou menos desse jeito. Impinge que arde, que quer descamar, com saliva da boca e com cinza do lar. Impinge que arde, se vai retirar. E já fazia o sinal da cruz e o nego velho já levantava dali, né? Pense num guri mais contrariado que gata cabresto. Repugnante o ritual, mas foi como tirar com a mão. E a urina? Quem disse que a urina não tem os seus efeitos na medicina campeira? Para os campeiros na lida rude, eles argumentam, é o remédio que está mais à mão. Aqui é chucrismo, minha gente. Mas como se aplica a urina? Bueno, para curar as frieiras, basta urinar-se sobre as mesmas. Apesar de parecer anti-higiênico, né, tem um fundamento científico. A urina tem em torno de uns 5% de ureia, ácido úrico, sal e outras substâncias. E a ureia favorece a esfoliação dos calos e cura das bolhas. Para os pescadores profissionais como o meu amigo Marcos Alexandre da Silva, que é um taura que entende de pescaria, se forem ferroados por peixes como o bagre e o pintado, a urina ajuda a aliviar. Tá resolvido, Marcos? Remédio natural. O mesmo serve para ferroadas de abelhas, vespas e marimbondos, mas se for picado por uma cobra ou aranha e estiver longe dos recursos de socorro e ficar desorientado como bola sem manícula, vá até uma árvore, cavoque a terra, molhe com a urina, mas não pode ser do indivíduo picado. Amassa a terra molhada com a urina e aplica no local. Quando esquentar, trocar a aplicação. Diz que puxa o veneno para fora não upa. Lá, puxa. E a indiada da campeira, que é viciada em bolhar e atirar corda nas canchas de laço, podem curar uma queimadura produzida pela fricção do laço com a urina quente. E tu aí, gaúcho ou gaúcha que tem as urinas presa, basta urinar sobre um tijolo quente do sol. É uma simpatia das buenachas. No terreno das superstições vamos encontrar os ditos mijar contra o vento da gonorreia. Mas que barbaridade! Um ferrão de quero-quero cravado no local onde uma moça urinou prende a moça para sempre. Mas que tal, gauchada? Crê-se também que mijo de sapo cega. Será? São superstições. E o uso do calor, a calorterapia, que é chamada, isso também vem de remotas eras, né, onde o fogo era utilizado como poderoso cauterizador. Feridas abertas eram fechadas encostando um instrumento de aço incandescente, né, sobre o local ferido, fazendo às vezes do cautério, destruindo os tecidos então em decomposição. Uma água quente também tem o seu valor.
para curar resfriado, fazendo um escaldapés, né? Os emplastos também são de muita serventia. Lembro que quando criança, minha querida mãe fazia uma fumentação quando eu ficava encatarrado. Tempos em que os invernos eram de renguear Cusco, era frio, uma barbaridade, e se engripava com bastante facilidade. E a fomentar é o mesmo que fazer massagem com álcool e ervas, né? Outro tipo de produto. Ela derretia o sebo de ovelha e massageava o meu peito e depois colocava um pedaço de papel pardo, né? Por cima para isolar e manter o local aquecido. Também repetia o mesmo nas costas, mas não podia ser no mesmo tempo. Um outro produto animal também de efeito milagroso é o sebo do rim do porco, conhecido pelos campeiros como unto. Também é eficaz para fomentar em locais onde há dor muscular, batidas, etc. E se falando de fogo, há expressões que dizem: quem cospe no fogo fica tísico, ou seja, pega tuberculose. Menino que brinca com fogo, mija na cama. Bueno, e a canha-terapia? Sim, isso mesmo, gauchada. O nome, por certo, já chama a atenção de muitos viventes que apreciam o referido destilado de cana-de-açúcar. O destilado de cana, apesar do seu emprego em fórmulas medicamentosas, é um flagelo, é um dos flagelos da humanidade, né, pelo mau uso também e abuso. E a cachaça é um poderoso vasodilatador, aquecendo no frio e servindo de refrigério no calor também. Quando não se está com fome, abre o apetite. E quando a fome se faz sentir, a canha branda. Transmite coragem aos tímidos e torna valente muito alcaide. Na medicina, como álcool, né, misturado com vegetais, serve também para servir como curtidor, e misturado com cânforas, serve para fomentações, né, ou no popular, fomentação é a mesma coisa que massagem. Enquanto emprego também como inalador, substituindo o vinagre e o amoníaco no tratamento de desmaios. Aqui no Rio Grande, a cachaça, associada a diversos produtos, serve para curar gripe, tosse, sarampo, espasmo, coqueluche, dor de barriga, dor de rins, dor de dente, unha encravada, reumatismo, ou seja, algumas curas é só pretexto para beber a água que passarinho não bebe. Mas vejamos isso em versos. Para curar uma tosse, beba canha quente com gervão. Tome à beira de um fogão que é para tomar bem quente. Logo ficará crente que é como tirar com a mão. Canha, mestruza e salmoura é bom para quebradura. E para qualquer pisadura, esfregue bem com a mão. As dores logo se vão e liga qualquer fratura. E tu, que está com o peito, roncando como o gambá, meta canha e cambará. Isso não precisa de estudo. Esvazia o conteúdo que logo bem ficará. Compadre, tomei bastante canha, pólvora e pimenta, que dá uma coragem violenta para todo o resto da vida, que até se vence tigra parida, sujeitando-a pelas ventas. Mas que coisa mais gaúcha! Uma apologia à canha como produto medicamentoso. Alá, puxa seu! Bueno, gauchada, por hora encerramos o primeiro bloco do nosso Prosa de Galpão com o tema Medicina Campeira e Povoeira. No próximo domingo tem mais desse interessante e curioso tema, que faz parte do folclore gaúcho. Te espero no próximo domingo nesse canal da Bitcom TV. Até mais! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.